Graça e paz, irmãos, bom dia. Tem café aqui da manhã, pastor Paulo? Tem? Então se bom dia pode melhorar, pode não? Graça e paz, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz estejam com todos os irmãos nesta manhã. Prazer estar com os irmãos nesta manhã mais uma vez, agora não mais como visitante, agora como um dos integrantes desse exército de Deus pertencente aqui a Pibra e Ricardo de Albuquerque. Prazer estar junto com os irmãos, poder caminhar junto com os irmãos, aprender mais com os irmãos. Conheci o pastor Paulo Bahia por internet, um outro pastor muito querido, muito amigo. Fomos construindo uma relação de amizade, e hoje, graças a Deus, somos permitidos estar aqui. Franklin a gente já conhece, Priscila foi aluna do Franklin no seminário, na época da faculdade de música. Franklin foi, eu não sei se eu fui aluno do Franklin, porque pastor também faz um período de música. E se hoje eu sou metido a cantar, a culpa é dos meninos de música que estão lá no seminário, que ensinam pra gente e diz que a gente também canta. E aí a gente acaba cantando, achando que canta. Brincando, irmãos. Eu congregava na segunda igreja batista no Jardim América, onde ali cooperava também com os irmãos no ministério de louvor. Então hoje estou caminhando junto com os irmãos. Nessa manhã eu quero ministrar algo no coração dos irmãos. Eu gosto muito, irmãos, dos encontros de Jesus com pessoas. Eu gosto muito da relação de Jesus, quando Jesus, nas suas caminhadas, nas suas andanças, nas suas mudanças de cidade, quando ele está em trânsito, ele encontra pessoas. Eu gosto demais. E a gente aprende o discipulado, justamente o discipulado de Cristo, quando Jesus encontra pessoas pelo caminho e investe tempo. Você nunca vai ver Jesus com pressa falando com ninguém. Jesus vai estar sempre com tempo para falar com as pessoas. Jesus vai estar sempre com tempo para instruir pessoas. Jesus vai estar sempre com tempo para discipular pessoas. E talvez o nosso grande desafio para discipular pessoas hoje é o quê? A falta de tempo. A gente não tem tempo para isso. A gente às vezes não tem tempo para investir no discipulado das pessoas. E aí nós vamos também nesse texto aprender através de um texto que os irmãos certamente conhecem muito, que é o texto do jovem rico, o texto ali de Marcos, capítulo de número 10, versículos 17 a 23. Abra sua Bíblia, se você pudesse colocar de pé, se coloque de pé, e nós vamos fazer esta leitura. Eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando para nós ganharmos tempo. Você achou, puder se colocar de pé, nós vamos estar juntos. Se você sentir mais à vontade de ficar sentado, não tem problema, você pode permanecer. Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo 17 até o versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai bendito, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de ser, Senhor Deus, instrumentos, porta-voz, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer falar com o teu povo nesta manhã. Pai, que não haja nenhum impedimento em minha vida, ó Deus, que eu não seja, Senhor Deus, um impedimento para que a tua palavra seja, ó Deus, ouvida nesta manhã. Que diminua ele, que cresça ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus.
Amém. E graças a Deus. Podem sentar, queridos. Uma das coisas que eu gosto muito desse texto, desse diálogo de Jesus com esse jovem rico, é justamente a dinâmica que Jesus usa para instruir a esse jovem a respeito de algo que esse jovem, por ser um religioso, deveria saber, mas que na realidade não sabia. Esse texto, meus amados irmãos, tem uma mensagem muito profunda e um aviso solene para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa vida cristã nesta hora. E é interessante nós observarmos alguns pontos interessantes desse diálogo de Jesus com este jovem. É interessante nós observarmos a dinâmica dessa conversa, para a gente poder entender quem era e quais eram as qualificações, as qualidades, a característica, o caráter desse jovem que está ali diante de Jesus. E aí nós vamos observar o quê? Nós vamos observar primeiro, o texto vai nos apontar que ele era um jovem, ou seja, era alguém cheio de vigor, vigor físico, vigor de saúde. Em Mateus capítulo número 19, verso 20, diz que ele tinha saúde, vigor, vida, força e amigos. Ele também era riquíssimo. O texto vai nos levar a isso. Em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 23, vai dizer que ele possuía tudo que o mundo lhe podia oferecer: casas, bens, conforto, luxos, postos, banquete, festas, joias, propriedade, diversão e dinheiro. Ou seja, um jovem bonito e rico. As irmãs que têm filhas, automaticamente, naquele tempo, já olhavam e diziam assim: é esse o marido que eu quero para minha filha. Jovem bonito, né, e rico. E aí, terceiro ponto interessante da vida desse jovem: era um jovem proeminente. Lucas capítulo número 18, verso 18, era um homem de posição. Ou seja, um jovem de posição, possuía status, fama, glória. Apesar da sua juventude, ele era rico e era um prodígio na sua época. Por que era um prodígio na sua época? Ele era um fenômeno, um líder famoso e influente. Ou seja, talvez, possivelmente, esse jovem era um oficial da sinagoga. Ou seja, era alguém de relevância no templo, era alguém de relevância na sinagoga. Então, meus amados irmãos, esse moço era um moço de elevada posição, de elevado status, de elevada reputação e grande prestígio. Uma outra característica que ele tinha era ético. Ele tinha ética. Em Mateus capítulo de número 10, Marcos capítulo número 10, versículo 20, e também Mateus 19, 20, vai dizer que era portador de excelentes predicativos morais. Ou seja, era um jovem de caráter, bom comportamento, filho de educação, moço sincero, sem gás, íntegro, não vivia de maneira alguma nas orgias, nas baladas, não era adúltero nem desonesto, vivia literalmente uma vida honrosa, pura, dentro dos regimes e dos padrões religiosos daquela sociedade e daquela época. Possuía uma excelente conduta exterior e um vigor maravilhoso, um homem vigoroso. Olha as características desse jovem. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas eu também tenho todas essas características. E talvez ao longo do tempo nós vamos observando que os crentes estão se tornando cada vez mais, ou se identificando cada vez mais, ou se embalizando cada vez mais nos seus predicativos morais que tem em sua vida cristã. Uma certa feita, abrindo um parênteses aqui, eu era membro de uma igreja, a Igreja Batista Suburbana, e na minha época era o pastor Reinaldo Leitão, que era o pastor de Suburbana, e que também era um professor do seminário. E aí o que acontece? Um determinado irmão do coro, muito frequentador do coro, frequentador dos ar livre, frequentador dos evangelismos, de repente aquele irmão começou a não frequentar mais nada. E todas as vezes que nós chegávamos para ele, dizia assim: poxa, o irmão não vai mais na EBD, não vai mais ao coral, não vai mais aos cultos, não vai mais aos cultos ao ar livre, que nós tínhamos todo domingo, culto à tarde, ao ar livre. Pastor, na época eu era seminarista, ele dizia: meu irmão, eu já passei por todas essas etapas, agora é para vocês que são novos. Eu já frequentei muito ABD, eu não preciso mais de ABD, eu já cantei muito no coral, eu já conheço quase todos os hinos do coro. Aquele crente que assim, ele acha que
a vida cristã dele acabou porque ele já fez tudo, então não tem mais nada para ele aprender. E olha, irmãos, eu numa visita na casa do irmão, eu acho que Deus foi muito ousado me usando a fazer aquilo. Ele disse assim: irmãos, agora isso aí é para vocês. Já cantei muito no coro, já fui muito EBD, e jovem ainda. Você que tinha aí os seus 60 anos, 62, era muito novo ainda, cheio de saúde. Ele disse assim: agora isso é para vocês, eu agora só quero descansar. Irmãos, mas foi automático. Eu disse: querido, então pede para morrer. Ele tomou um susto e disse: por que pedir para morrer? Eu falei: porque o descanso do crente é da glória. Enquanto a gente vier aqui, a gente não descansa, a gente trabalha. Enquanto a gente vier aqui, a gente trabalha e paga o preço do trabalho. E quanto mais, como o pastor mesmo disse aqui, quanto mais experimentados da fé, quanto mais lapidados da fé, quanto mais testada a nossa fé, mais o Senhor quer extrair de nós, porque Ele sabe com quem verdadeiramente Ele pode contar. E aí, meus amados irmãos, esse jovem estava assim, talvez, com todos esses predicativos, cheio de qualificações, cheio de qualidades, possivelmente um oficial da sinagoga. Era um jovem que estava, ao mesmo tempo, com todas essas qualificações morais, todos esses predicativos. Ele mostra o quê? Ele mostra uma insatisfação. Mas espera aí, como alguém com tantos predicativos morais, éticos, cristãos, pode ser alguém insatisfeito? Porque o que nos traz satisfação, meus amados irmãos, é Jesus. É uma vida com Jesus. É uma vida em Jesus. Você pode estar frequentando a igreja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas se a essência de Jesus não estiver dentro do nosso coração, porque o que nos traz alegria é o Senhor. Você vai vir para a igreja, vai sair da igreja. Eu fico tão triste às vezes quando eu vou em alguns lugares, ou até mesmo na igreja onde eu frequentei, eu vejo as pessoas entrando e saindo do culto e dizendo: o culto hoje foi a mesma coisa, eu não senti nada. O problema não está no culto. O problema não está na igreja. Porque todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia e ler a Bíblia, todas as vezes que o Senhor se fez presente em um determinado lugar, a vida das pessoas mudaram. As pessoas tinham prazer, tinham alegria de estar perto de Jesus. E se eu entendo que Jesus está aqui nesse lugar, eu não posso sair daqui triste. Porque é um privilégio estar na presença do Senhor. É uma alegria estar na presença do Senhor. Nós que tivemos uma vida vindo do mundo, nós sabemos o que é sentar na mesa do mundo e sentar na mesa do Senhor. A diferença que é, a alegria que é, o prazer que é, a felicidade que é. Por isso é que o Salmo vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E eu não posso sair daqui triste. Se eu estou saindo daqui triste, há algum problema em mim. E não é um problema do Senhor, e nem da igreja do Senhor, e nem com o Senhor da igreja. E nós precisamos entender isso. Vai chegando ao longo do tempo, parece que as pessoas vão perdendo o ânimo. No nosso PGM na quarta-feira, olha eu, pastor, no nosso PGM, né? Tinha intimidade já. Glória a Deus. No nosso PGM na quarta-feira, nós estávamos falando sobre isso. E nós falamos num determinado ponto, essa questão, essa diferença de ser membro de igreja e discípulo de Cristo. Esse jovem aqui, ele poderia ser um membro da sinagoga, mas ainda não era um discípulo de Cristo. Frequentava a sinagoga, estava ali na sinagoga, guardava todos os mandamentos, todos os predicativos, tinha todas as características de um cristão. Mas esse mesmo jovem que tem todas essas características, o texto vai dizer em Mateus capítulo número 19, versículo de número 20, que ele vai chegar diante de Jesus e vai perguntar para Jesus o quê? O que me falta ainda? Ou seja, eu tenho todas as qualidades, mestre, eu tenho todas as qualidades. Aquele jovem tinha tudo para ser feliz, possuía tudo que o mundo poderia lhe oferecer, mas o seu coração continuava vazio.
o seu coração continuava triste, a sua vida continuava vazia, a sua vida continuava sem significado. Ou seja, alguém que tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz. Alguém que tinha tudo para estar desfrutando de uma vida boa, feliz, farta, sem falta de nada, mas era triste. Porque não são os bens desse mundo que nos produz felicidade. A nossa felicidade está no Senhor. É bom as coisas, nós temos as coisas, temos uma boa casa, um bom carro, poder sair e comer num bom lugar, ou não comer. Meus queridos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quantos aqui já foram em rodízio de massa? Levante a mão, rodízio de massa. Quem já foi aqui em rodízio de churrasco? Levante a mão. Quem já foi aqui em rodízio de fruto do mar? Levanta a mão. Esses são os irmãos mais seletos, a vida boa, né? Porque rodízio de fruto do mar, o negócio é puxado, né? Passou pelo frio uma vez só. Mas quem já foi aqui em rodízio de ovo? Vocês não conhecem rodízio de ovo? Só em casa. Então vocês não passaram pela prova dando glória a Deus ainda. Só em casa. Irmãos, eu já passei por um período na nossa vida que nós fizemos rodízio de ovo. Era ovo frito, ovo cozido, ovo com ovo, fritada de ovo. É ovo batendo com ovo com nada dentro. Tem gosto de quê? De ovo. Fritado de ovo. Ou seja, a gente precisa entender que esses momentos podem acontecer na nossa vida. Eu trabalhei numa empresa onde eu passei 13 meses sem receber salário. Você imagina? Porque eu tinha um cargo de chefia, eu era inspetor de segurança da empresa, então eu tinha um cargo de chefe, os chefes eram os últimos a receber. E aí, eu andava pelos corredores da empresa, e cantando e louvando a Deus, e eu cantava assim, meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. E o refrão dessa canção é assim, meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Sabe o que o pessoal pensava? Esse camarada está recebendo escondido. Não é possível. Todo mundo numa peleja danada, o pessoal não quer nem vir trabalhar, esse cara cantando para lá e para cá no corredor. Por quê? Porque a minha alegria está no Senhor. E eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. Eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Eu sei que o maná separado para aquele dia, para o dia de hoje, Deus vai derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque isso é promessa de Deus. Ele não prometeu riqueza, mas ele prometeu que ele não deixaria faltar o pão de todos os dias. Amém, queridos? Riqueza ele não prometeu, mas que não deixaria faltar. Então a minha base eu posso até não ter riqueza, Deus, eu aceito, mas eu não aceito que me falte, porque o Senhor prometeu que não ia faltar. Então, nós precisamos entender que aquele jovem tinha todos esses prerrogativos, mas era infeliz. Estava infeliz, tinha tudo para ser uma bênção, está feliz demais. O seu dinheiro, sua posição, não preencheu o vazio da sua alma, não preencheu o vazio do coração. Ele estava cansado daquela vida que ele tinha. Que vida é essa, irmãos? Ele estava cansado de uma vida religiosa. Olhe bem, irmãos, o texto. Ele está cansado de uma vida religiosa, uma vida de frequentador da sinagoga, uma vida de ir à sinagoga, voltar à sinagoga. Ele estava cansado daquela vidinha que ele tinha. Aquela vidinha, irmão, aquela vidinha de ser rico, aquela vidinha de ter tudo, aquela vidinha de não faltar nada. Ele está cansado daquela vidinha. Irmão, é Paulo, né? Luiz. Mas o irmão tem cara de Paulo. Paulo é mesmo. Né? Mas ele é mais feio do que eu. Talvez seja por isso. Eu não sei se Paulo era bonito ou era feio, mas aí, meus irmãos, ele estava cansado daquela vida. E vida religiosa traz um desgaste, traz um cansaço, traz desânimo. A religiosidade produz desânimo. Cristo não produz desânimo. Servir ao Senhor não produz desânimo. Trabalhar na obra do Senhor não produz desânimo.
Estar na presença do Senhor não produz desânimo. Vir para a casa do Senhor para adorar, glorificar, exaltar, pular, dançar, seja o que for na presença do Senhor, não produz desânimo. Mas a religiosidade produz desânimo. E quantos religiosos nós conhecemos que estão desanimados, que ficaram pelo meio do caminho, desanimaram completamente, esmoreceram completamente na fé. E todas as vezes que nós vamos procurar essas pessoas, o discurso dela vai ser sempre o mesmo. Eu já tenho muito tempo de igreja, já frequento há muito tempo. Não é isso, irmão Luiz? Né? Já é muito tempo. Não, isso aí é para garotada nova agora. Né? Isso aí já passou. Escola bíblica dominical, eu já frequentei muito. Ou seja, uma vida que vai produzindo o quê? Um desânimo após outro desânimo. Já não sente mais prazer, já não sente mais alegria. A vida desse jovem estava dessa maneira. Sua vida era uma busca constante. Ser correto não bastava, ser religioso não era o suficiente. Em quarto lugar, em sexto lugar, o que era interessante na vida daquele jovem? Era sedento da salvação. Algo interessante nesse encontro de Jesus com esse jovem é justamente essa sede que ele tem para entender a salvação. E nós vamos entender que aquilo que ele precisava verdadeiramente era entender a salvação, porque a salvação produz em nós alegria. Produz em nós alegria. Nós somos alegres. A palavra do Senhor fala, Davi fala no Salmo 51, versículo de número 14 ou 15, se não me falha a memória, ele vai dizer: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. A alegria, a salvação produz alegria. E era justamente isso que aquele jovem foi até Jesus naquele encontro e perguntar para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, o que eu faço para ter salvação? Jesus, o que eu faço para ser alegre? O que eu faço para ser feliz? O que eu faço para sair dessa condição, dessa religiosidade que está me matando? Eu preciso de alegria, eu preciso de algo mais. E aí Jesus começa a dialogar com aquele jovem em Marcos capítulo número 10, verso 17. Aquele moço tinha sede de Deus, tinha sede da vida eterna, estava ansioso. Ele sabia que ainda não possuía vida eterna e não queria enganar a si mesmo. Ele queria ser salvo. Ele queria a salvação, ele queria a alegria, ele queria a felicidade, ele queria ser alguém feliz de verdade. E ele foi até Jesus, e ele vai até a pessoa certa, e ele foi à fonte certa, a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Em Marcos capítulo número 10, versículo de número 17, ele foi a Jesus, ele buscou o único que pode salvar, ele foi o único que pode dar a verdadeira alegria. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, sabia quem era Jesus, mas ele ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Sabia que ele já salvara tantas pessoas, conhecia a história de Jesus, sabia que Jesus era a salvação para toda a vida, a resposta do seu vazio. E ele não busca atalhos, ele vai até Jesus. E nessa manhã, querido, eu não quero dizer aqui que você tem a salvação, que você não tem a salvação, que você tem Jesus ou que você não tem Jesus. Não é isso que o Senhor quer colocar no seu coração nesta manhã, e nem colocou no meu coração. O que eu quero que você entenda, aquilo que eu entendo, aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, é que eu preciso cada vez mais estar envolvido com Jesus. Eu preciso cada vez mais estar em Jesus, estar com Jesus. Jesus precisa estar em mim, eu preciso estar nele, porque ele é o combustível, o oxigênio para a minha sobrevivência cristã, é Jesus. Não é nada mais do que Jesus. E ele entendia isso. Ele foi até Jesus com pressa. Marcos capítulo número 10, versículo 17. Muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã, deixam para depois, protelam a dia e vão para o inferno com esse pensamento. Esse moço, ele corre até Jesus, ele corre, ele tem pressa, ele não aguenta mais esperar. Então, querido, nessa manhã, se você não está aguentando mais essa religiosidade que te oprime, essa religiosidade que tem te colocado às vezes tantos fardos, tanto jugo,
Abra o seu coração e comece a viver Jesus na sua vida. Abra o seu coração para um novo relacionamento com Jesus, para um novo encontro com Jesus. Eu achei tão interessante quando o irmão falou assim: você que já tem Jesus, pode vir aqui à frente, consagre sua vida de novo para Jesus. Coloque a sua vida perante o Senhor de novo. Diz assim: Senhor, está aqui a minha vida novamente. Tem uma canção muito bacana que eu gosto muito, que é Faz Outra Vez. Uma canção que ela fala justamente do dia que nós nos convertemos. E às vezes, irmãos, a gente tem que se reportar ao dia da nossa conversão, quem nós éramos. Se não fosse Jesus, onde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo? Será que nós estaríamos vivos se não fosse Jesus? Eu, certamente, se não fosse Jesus, eu não estaria mais vivo. E tudo isso faz com que eu entenda que a minha maior alegria hoje é ter Jesus na minha vida. É ter Jesus a quem verdadeiramente me curou, sarou, libertou, transformou e salvou. Ele foi a Jesus com reverência. Marcos capítulo número 10, versículo 17. Ele se humilhou, se ajoelhou. E às vezes, irmãos, nós precisamos baixar um pouco a nossa bola e nos colocarmos pelo menos abaixo de Jesus. Pelo menos. Porque às vezes as pessoas elas se colocam às vezes num patamar tão alto que ela não consegue ver ninguém mais abaixo delas. E às vezes a gente tem que se entender assim: eu preciso descer pelo menos no nível de Jesus. Pelo menos abaixo de Jesus eu preciso me colocar. Eu não sei se o pastor Paulo soube dessa história, mas correu nas mídias sociais um pastor que abandonou o ministério pastoral. E quando foram perguntar para ele por que ele havia abandonado o ministério pastoral, ele disse: porque na Bíblia não há mais nada que seja pregado por mim. Não tem mais nada que eu possa pregar na Bíblia. Já preguei sobre todos os assuntos, sobre o tema, para mim a Bíblia se esgotou. O camarada esgotou a Bíblia. Um livro que se renova todas as manhãs. Um livro que todas as vezes que você abre ele, o Senhor fala de maneira diferenciada. Você pode ler o mesmo texto 10, 15, 20 vezes. Como Spurgeon, como Moody, como Billy Graham, que pregaram sermões, tempos e tempos, usando o mesmo versículo. E o pastor abandonou o ministério, porque ele entende que a Bíblia se esgotou. Não há mais nada para ele aprender na Bíblia, e nem para pregar na Bíblia. E abandona o ministério. Então, meus queridos, meus amados irmãos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos nos quebrantar, e quebrantamento é deixar ser vencido por Deus. Isso faz-me entender Davi, lá no Salmo capítulo número 32, que é interessante quando a gente lê o arrependimento de Davi no Salmo 51. Mas o arrependimento de Davi, ali é a expressão do arrependimento, mas o arrependimento dele começa no Salmo 32, quando ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos doíam. A minha alma estava como sequidão e estio. Ele entende ali naquele determinado momento que ele precisava confessar o seu pecado, que enquanto ele guardava o seu pecado, os seus ossos doíam como se estivessem se quebrando. A dor do pecado, a dor de estar longe de Deus, a dor de quem amava tanto o Senhor e agora não está mais sentindo essa presença tão maravilhosa do Senhor. Irmãos, eu não sei como não dói. Não sei como não dói no coração de algumas pessoas se afastarem de Jesus, se afastarem do Senhor. Mas eu também não podemos julgar, que a gente não sabe dos momentos ocultos onde elas estão deitadas em suas camas nas madrugadas, quando elas levantam e não tem a quem socorrê-las. Seus corações devem chorar, mas talvez elas não encontram forças para voltar para Jesus. E aí cabe a nós sermos esse braço forte que vai tirar essas pessoas de lugares tão longe do Senhor, de trazê-las para perto do Senhor novamente. Meus irmãos, já caminhando já no fim, ele foi amado por Jesus. Ou seja, na mudança de comportamento, na mudança de ação, e o Senhor vê no coração daquele jovem uma humildade. Jesus olha para aquele jovem, em Marcos capítulo 10, versículo 21, vai dizer: Jesus o amou. Jesus viu um conflito no seu coração. Jesus diagnosticou um vazio. Jesus viu sua
sua sede de salvação. Jesus viu o seu desespero existencial. Jesus se importou com ele. Jesus também ama você, assim como amou a ele também nos ama. Ele também se importa com a gente, se importa com a nossa dor, se importa com as nossas lutas. Você pensa que o Senhor não está vendo suas lutas, não, querido? Ele está vendo. Ele vê as minhas lutas, as suas lutas, a luta da igreja. O Senhor é soberano, Ele continua sendo e será soberano até o grande dia. Ele conhece todas as coisas. Nós é que às vezes nos desesperamos e falamos: Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo isso? Está. E às vezes a gente fala assim: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Será que Deus não podia fazer algo? Podia fazer algo. Deus podia intervir em algo. Mas nós precisamos entender também que o homem, desde a fundação do mundo, desde quando o Senhor colocou o homem no Éden, o homem, infelizmente, vem auto se destruindo e destruindo aquilo que Deus criou. Estava vendo essa semana sobre, acompanhando que uma catástrofe vai ofuscando a outra, vai apagando a outra. Uma desgraça parece que vai cobrindo uma outra. E essa semana eu estava vendo, não sei quantos de vocês viram, já foram descobertos que o problema da Vale, da barreira derrompida, não foi nada, não foi aquela coisa de aconteceu, rompeu, né, foi um acidente. Não, aquilo já era premeditado. Aquilo ia acontecer e eles não fizeram nada. Então aí mas Deus, onde entra Deus nisso? Por que Deus? E aí começamos a culpar Deus de algo que Deus não tem culpa. E aí muitas pessoas se afastam do Senhor, se abandonam a fé, porque elas colocam em Deus uma culpa que não é existente de Deus, não procede de Deus. Ele foi a Jesus de forma reverente, com humilhação, com quebrantamento. E é isso que nós precisamos chegar diante do Senhor e nos quebrantar diante do Senhor. Entrar na casa do Senhor com o nosso coração quebrantado. Entrar pelas portas do santuário e dizer: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero cantar louvores. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui diferente. Eu não quero sair daqui da mesma maneira. E às vezes a gente entra, né, com tantos porquês. A gente entra olhando tanta coisa. A gente olha para ver se está tudo no lugar, se está tudo encaixadinho, se as letras não estão fora do lugar, né? Porque isso tudo tem que estar tudo no lugar, porque se não estiver no lugar, o culto já não foi bom. Às vezes a gente quer que cante louvor que a gente gostaria de ouvir, aí o ministério de louvor se prepara durante a semana, aí ensaia, aí canta os louvores, aí o irmão desce, chega na cantina e diz: o louvor hoje não foi bom não. Mas por que não foi? Eu não canto a música que eu gosto. Eu ia passar um vídeo para os irmãos, não deu para passar, sobre a igreja do eu. A igreja onde tudo é direcionado para as pessoas. E aí tem um trecho desse vídeo que é muito interessante, que a irmã diz assim: pastor, mas eu não posso mais ir à igreja, que a gasolina está muito cara. Aí o vídeo diz assim: não tem problema, pode vir para a igreja, nós pagamos o seu combustível e ainda lavamos o seu carro. Olha que beleza! Bota combustível e ainda lava o carro. Então a igreja do eu, a igreja onde tudo é voltado para as pessoas. Pastor, estou cansado de ouvir sermão. Não tem problema. Venha para a nossa igreja, que aqui nós falamos sobre todos os assuntos: entretenimento, política, cinema, arte. Falamos o que você quer ouvir. O vídeo é muito interessante esse vídeo. E nós precisamos entrar na presença do Senhor quebrantado, humilhados, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. E ele foi amado por Jesus. Jesus o amou completamente. E aí, meus queridos e amados irmãos, só falamos de problemas e pontos positivos, negativos, mais negativos do que positivos. Quais foram os erros que esse jovem cometeu? Quais foram os problemas que ele gerou para sua própria vida? Quais foram os enganos cometidos por ele? Enganos fatais que às vezes nós podemos cometer e que ele comete. Aquele jovem viu Jesus apenas como mestre e não como Deus. Ele viu Jesus apenas como mestre e não como Deus. Marcos capítulo número 10, versículos 17 e 18. Para ser salvo não basta apenas seguir os ensinos do mestre.
ou o ensino de um mestre, é preciso se curvar diante de Deus. É preciso saber quem Jesus é. É preciso saber que Jesus é Deus. E que Ele é o Senhor. E que Ele é soberano. É preciso ver a salvação, não ver a salvação como um mérito, não como um presente da graça do Senhor. Ou seja, aquele jovem, ele não via isso, ele não via a salvação, ele precisava ver a salvação como um mérito e não como um presente de Deus. Ele via que a salvação vinha por intermédio de quê? Dele frequentar a sinagoga, dele frequentar a igreja. Ah, eu estou na igreja, eu estou salvo. Eu gosto muito do texto de Mateus, que diz lá o quê? Nem todo, se não me engano, Mateus 7, que diz o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Irmãos, eu tenho medo desse texto enorme. Eu me preocupo demais com esse texto. De chegar naquele grande dia do encontro com o Senhor olhar para mim e falar assim: você conhece Mateus 7, na minha palavra? Eu digo: conheço. Então é você, esse camarada. Você está fora. Eu não te conheço. É um negócio que tem que provocar na gente uma certa preocupação. Eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com como está a minha vida. Aquele jovem entendia que a salvação vinha por mérito. Ou seja, ele frequentava a sinagoga, guardava os mandamentos, ele pensava que estava tudo beleza. Mas ele ainda não estava salvo. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-lo. O nosso desejo de ter a salvação é sincera, mas talvez no coração de muitas pessoas estão enganadas, por acharem que tem 50 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, ou uma vez salvo, para sempre salvo, nunca mais, eu aceitei Jesus uma vez, estou salvo, agora pronto, posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, todas as religiões do mundo ensinam que o homem precisa merecer a salvação. Por exemplo, um exemplo básico disso é, na Índia, multidões desejam ser salvos mediante deitarem sobre camas de pregos ao sol escaldante. Fazem isso porque acham que estão alcançando salvação. Balançam-se sobre camas com fogo, pregos com fogo, penduram-se horas e horas e horas em praças públicas para que as pessoas vejam, sustentam uma mão erguida até se tornarem imóveis. Ou seja, várias coisas elas fazem longas caminhadas de joelhos e outras coisas mais, alcançando a salvação. Nós estávamos estudando lá na igreja sobre as cartas de Paulo aos Romanos. Chegamos no momento que nós falamos sobre a ortopraxia e a ortopraxia, no qual ali eles praticavam de maneira muito correta aquilo que era errado. Mas eles eram fiéis, mas aquilo que era errado. Uma certa feita eu preguei um sermão, o tema do sermão foi fé com o destino certo. Irmãos, as pessoas têm fé. Às vezes o destino da fé que está errado, mas elas têm fé. Vocês pensam que aquele povo que vão para as romarias, que segura aquelas cordas, que se automutila, esse povo não tem fé? Você acha que o camarada que bota a bomba enrolada no corpo se explode, esse cara não tem fé? Tem fé, a fé dele está com o destino errado, mas ele tem fé. Ou seja, muitas pessoas estão hoje dentro dos nossos tempos dessa maneira. Como uma irmã uma vez disse para mim: pastor, minha Nossa Senhora, que sermão abençoado. Pastor, chegou na porta do culto, a irmã me deu um abraço: pastor, minha Nossa Senhora, que sermão. Falei: ainda bem que Nossa Senhora não escutou o sermão. Mas são o quê? São práticas, pessoas que estão ali dentro da igreja ainda com suas práticas ainda, mundanas, práticas ainda que não se libertaram. Não tem consciência de que é pecador. Ou seja, aquele jovem não tinha consciência de que era pecador. E lançar julgo sobre as pessoas também é um ato de pecado. Apontar as pessoas,
julgar as pessoas. A Bíblia diz que com o mesmo jugo que julgamos, seremos julgados. E diante do Pai, não é nem diante dos homens, é diante do Pai. Então cuidado com as pessoas que vocês estão mandando para o inferno. Cuidado com as pessoas que nós estamos dizendo, fulano vai para o inferno, fulano não quer nada, fulano já está perdido. Cuidado. Com o mesmo jugo que julgamos, seremos julgados diante do Pai. Cuidado com o peso que estamos jogando sobre as pessoas, o peso da religiosidade, o peso, como nós temos falado muito lá no texto, cuidado com o cativeiro que você está lançando às pessoas. Cuidado com os cativeiros que vocês estão lançando e lançando sobre as pessoas de maneira que elas não possam suportar. Não tem consciência do pecado. Marcos capítulo número 10, versículo número 20, vai dizer que ele não tinha consciência desse pecado. Ou seja, vai dizer, ele porém respondeu e disse ao mestre, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, mestre, eu guardei os mandamentos, eu sou um cara bom. Eu guardei todos os mandamentos, o que tem mais para aprender? Não sou pecador não, eu sei os mandamentos todos, eu cumpro os mandamentos, eu sei eles de qual é salteado, então o que me faz um pecador? E por último, meus amados irmãos, seu pecado não era ser rico, seu pecado não era possuir bens, não era possuir riquezas, mas ser possuído por elas. Não amou o próximo como a si mesmo, porque quando Jesus diz para ele vender tudo, dar aos pobres, ele está descumprindo literalmente o mandamento, porque ele tinha muito, mas havia próximo a ele muita gente que não tinha nada. Ele tinha muita riqueza, mas não compartilhava com as pessoas que estavam próximas a ele. Mas que insensatez, ele não podia levar um centavo sequer, nem para o céu e nem para o inferno. Ele rejeita Jesus e as suas exigências, rejeita confiar em Jesus, rejeita literalmente os benefícios de Jesus, rejeita seguir a Jesus, rejeita a alegria eterna da salvação. E o pior desse texto, o que mais me chama a atenção nesse texto, é a maneira como ele sai da presença de Jesus. A maneira como ele sai da presença de Jesus é o que mais me intriga nesse texto. E o texto vai dizer aqui, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. E nesta manhã, eu queria que você olhasse para dentro de você e se perguntasse, o que está faltando em mim para eu me tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um servo do Senhor melhor? O que está faltando em mim? O que Jesus poderia olhar para mim e dizer para mim, olha, pastor Reinaldo, está faltando uma coisa em você. Irmão Luiz, está faltando uma coisa em você. O que o Senhor nesta manhã talvez esteja falando com você e apontando você e dizendo para você, está faltando uma coisa. O que está faltando? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e toma sua cruz e segue. E diz o texto, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se de que maneira da presença do Senhor? Alegre? Triste. Hã? Triste. Isso me chama a atenção. Ele estava ali na presença da alegria. A alegria estava ali. Aquele que poderia transformar a sua vida, transformar o seu ser, dar a ele a alegria que ele tanto precisava. E ele sai da presença do Senhor triste. Meus irmãos, esse texto mexe demais comigo. Quantas vezes as pessoas vêm para a casa do Senhor e saem desse mesmo jeito, por não aceitarem o confrontamento de Deus através da sua palavra, e não querem literalmente mudar as suas ações,
seus comportamentos, suas atitudes, seu andar, seu falar, ou seja, o que for que precisa ser mudado em suas vidas. Mas eu quero crer que nesta manhã, na presença do Senhor, o seu coração está quebrantado, contrito. Você vai sair daqui desta manhã completamente diferente do que aquele jovem saiu. Você vai sair daqui feliz. Amém? Amém. Nós precisamos sair daqui felizes. Felizes porque estamos na presença do Senhor. Há pessoas que desejam ser salvos, salvar a sua alma, mas não conseguem. Um ídolo entronizado no coração pode levar você a perder a sua alma para sempre. A religiosidade impregnada no nosso coração pode prejudicar você de ser tão frutífero na casa do Senhor. Ser um obreiro tão produtivo na casa do Senhor. Porque não faz mais daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Uma certa feita, uma irmã disse para mim: pastor, já não se faz mais pastor como antigamente. E aí eu abracei a irmã com muito carinho e disse: irmã, pastores como antigamente foram para o tempo de antigamente. Nós estamos hoje em outro tempo. Estávamos falando sobre futebol. Pelé foi o rei do futebol e tal, aquela coisa toda, não minorizando. Mas o futebol mudou bastante daquela época para cá. Os irmãos que viram Pelé jogando naquela época, ver o futebol de hoje, mudou bastante o negócio. As coisas mudaram. Hoje o cara faz um gol, ele não joga nada. Ele faz um gol bonito, ele já é craque. Na época de Pelé, para ser craque, tinha que ser um Pelé. Não era qualquer golzinho. Não é verdade, irmãos? Não era qualquer golzinho que fazia um cara um craque. Hoje não. O futebol mudou. Qualquer golzinho hoje faz do cara um craque. O centroavante lá do Flamengo lá ficou a temporada do ano passado todo sem fazer quase nada. Como é que é o nome dele? Dourado. Henrique Dourado. Meteu um golzinho no Campeonato Carioca aí de bicicleta, pronto, endeusaram o cara. Ele tem que ser o titular. Para que contratou o Gabigol? Não precisava. A gente tem um Dourado. O cara meteu um gol. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser alimentada, cuidada todos os dias, para que eu não me torne um religioso da sinagoga, vá perdendo a minha alegria da salvação ao longo do tempo, e quando eu olhar para mim mesmo, eu não consigo me ver mais feliz, alegre, colocando defeito em tudo, não tenho mais felicidade em nada, nem mesmo de vir para a casa do Senhor. Você possa sair daqui desta manhã com alegria, com vida e vigor na sua vida, porque é a alegria do Senhor a nossa força. A alegria do Senhor que faz nos produzir para a obra do Senhor e para o Senhor da obra. Amém? Deus abençoe você com muita alegria nessa manhã.